Está começando mais um programa A República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. O tema do nosso programa de hoje será um assunto sobre o qual eu venho tratando exaustivamente, que é sobre a maçonaria. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a maçonaria dentro do Código do Direito Canônico. Portanto, a maçonaria vista sobre a ótica da Igreja. É muito importante perceber ou ter em vista que a Igreja Católica fez muito mais bulas papais condenando a maçonaria do que o comunismo. Qual será a razão disso, efetivamente? Não é? Então, fundamentando o nosso programa de hoje, eu vou utilizar um artigo meu, da minha página no Medium, cujo título é exatamente A Maçonaria no Código de Direito Canônico de 1917. Então eu vou ler o artigo e vou fazendo alguns comentários, né? A maçonaria foi lançada oficialmente em 1717 na Inglaterra. No mesmo ano de 1717, em Portugal, o rei Dom João V estava lançando o Palácio Nacional de Mafra, né? Bem, a maçonaria, quando ela é lançada, ela nasce com uma missão tripla, digamos assim. Ela visa destituir todas as monarquias cristãs da Europa e a credibilidade da Igreja, por conseguinte. Ela visa destruir a relação entre o trono e o altar, portanto, entre as monarquias e a Igreja, e ela visa implantar a chamada República Maçônica Universal, né? Então veja que a maçonaria nasce já com um projeto cosmopolita, porque ela não nasce com um projeto direcionado a eu vou separar o Estado da Igreja somente em Portugal, ou eu vou separar o Estado da Igreja somente na França. Não, o projeto é cosmopolita. O projeto redesenha a relação que existia entre o trono e o altar. Se nós entendermos que este redesenho implica na reconfiguração do mundo, da geopolítica do mundo naquela altura, nós vamos entender que o projeto é bastante ambicioso, né? Eu fiz muitos posts sobre esse assunto e, sobretudo, nos posts de iconografia, né? Nós vamos ver que a maçonaria, além de um discurso teórico, ela lança uma mesma carga simbólica, uma mesma carga imagética. Então é o primeiro modelo de manipulação de símbolos para ser consumido dentro do plano político em escala mundial. Nunca antes na história do Ocidente ou na história conhecida nós tivemos um projeto dessa envergadura. Nunca. Essa, por exemplo, é uma avaliação que tem sido passada ao largo pelos analistas e pelos historiadores. Evidentemente, não sei se por incúria, não sei se por má fé, ou as duas coisas, porque não é possível não entender, primeiro, o cosmopolitismo do projeto, o redesenho de um novo mundo, né? Agora, esse redesenho ele não tem somente uma base teórica, ele é carregado de uma base simbólica, onde as imagens são equivalentes. Isso significa que a maçonaria da França, a maçonaria na Rússia, a maçonaria na Prússia, a maçonaria na Alemanha, a maçonaria na Inglaterra, a maçonaria em Portugal, a maçonaria no Brasil, todas nos Estados Unidos, todas elas estão falando a mesma coisa e estão usando os mesmos símbolos. Nós não temos na história do mundo nada similar a isso, né? Então, entre outras coisas,
quando o projeto maçônico, que visa, repito, três coisas: destruir as monarquias cristãs, destruir a relação entre a Igreja e as monarquias e implantar a República Maçônica Universal. Ora, essa missão, em suma, visava destruir o quê? As bases da cultura ocidental e cristã. E qual era a base? Gente, isso independe da gente gostar disso ou não, tá certo? Eu, por exemplo, não tenho religião, né? Mas não há como não compreender que o que estruturava, digamos, a geopolítica do mundo até o século XVIII, XIX, era a relação entre a Igreja e o Estado. Pronto? Então, quando a maçonaria lança esse projeto, ela lança o projeto para destruir o que existe e para reconstruir alguma coisa, diferente daquilo que existe. Então, ela já fala claramente, a República Maçônica Universal é o desenho de um governo mundial. Ficou claro isso? Então, a República Maçônica Mundial, e algum tempo atrás eu também soltei a reportagem no jornal francês e a frase que foi dita pelo príncipe saudita, da Arábia Saudita, de que a Arábia estava preparada para a República Maçônica Universal. O que isso significa? Foi agora há poucos anos, quase feitos 300 anos. Então veja que o discurso não é um mero discurso. Há algo. Né? Bem, passado 300 anos, a história nos comprova claramente que essa missão tripla alcançou pleno sucesso. O Estado é laico, o materialismo dialético assentou banca, os estados se tornaram laicos, e dentro dessa laicidade os estados foram tomados por uma estrutura financista internacional e o governo mundial, de fato, tem uma implantação. Você tem um sistema financeiro internacional, então há uma realidade geopolítica e econômica. A diferença aqui é o seguinte: depois de 300 anos, eles conseguiram implantar o governo mundial conforme eles queriam? Claramente que não. Porque o projeto é muito ambicioso, eles querem abarcar o mundo inteiro. O gigantismo do projeto, todo projeto, quando ele torna-se muito gigante, ele tem pés de barro, exatamente pela dimensão dele. Né? Agora, a profundidade, portanto, desse projeto não abarca toda a realidade. Apesar disso, é uma realidade incontornável que o mundo foi remodelado. E foi remodelado segundo o ecumenismo fraternal maçônico ou de uma sociedade ditas secretas e discretas. Então, nós, de fato, estamos diante de uma nova era, né? Que não tem nada a ver com a era esotérica. É, de fato, uma nova era. Ora, a maçonaria é uma sociedade secreta, de cariz cosmopolita, revolucionário, de ideal revolucionário. Embora ela tenha divisões internas e diferentes obediências, né, a gente tem uma maçonaria especulativa e uma maçonaria operativa. As maçonarias brasileiras caracterizam-se quase sempre por serem especulativas, ou seja, são maçonarias de fancaria. Ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, que entender que mesmo dessa maçonaria de fancaria, né, o projeto de interferência política deu-se. Então, é preciso tomar cuidado com essa aparência que as obediências maçônicas assumem aqui no Brasil como se fossem inofensivas. Né? Ora, então, essas diferenciações, elas não alteram a essência dessa sociedade, cuja divisão é um método para o alcance e o exercício do poder. Então, isso implica, portanto, não uma fragmentação de força e de missão. Pelo contrário, significa que você tem um espectro muito amplo de atuação. Por conseguinte, na condição de uma sociedade cosmopolita, onde ela pleiteia um projeto global,
é que a história de atuação sociocultural, político-religiosa deve ser lida e deve ser entendida. E tem também uma base econômica muito forte. Qualquer maçom, quando a gente vai ler os arquivos da Inquisição, que é onde estão, no caso da documentação portuguesa, os processos da maçonaria, né? O Pinamanique, no governo da Dona Maria I, investiu figadalmente contra a maçonaria. Então, nos arquivos da Inquisição é onde nós encontramos os arquivos contra a maçonaria, no caso da documentação portuguesa. Tá? Quando nós vamos ver os arquivos da Inquisição, nós vamos ver que os maçons, em qualquer lugar do mundo em que eles estão, eles têm uma rede de comércio muito forte. Então, o maçom que está aqui no Brasil, ele conecta com um maçom lá na China e ele abre um negócio lá na China. Então, além do plano sociocultural, do plano político, do plano religioso, existe um plano econômico dentro da maçonaria que é uma coisa muito forte. Tá claro? Esse plano econômico ele tem sido escamoteado. Então, quando a gente trata de um processo revolucionário, né, da maçonaria, ela tem que ser vista com um olhar abrangente. Então, a atuação da maçonaria nas Américas como um todo, a partir do século XIX, mudou completamente a face do continente americano. Né? E efetivamente ajudou as derrubadas de todas as casas reais da Europa, com avanços, com recuos, etc. Tal. Agora, seja como for, nós temos a consolidação de um projeto. Nós temos o desenho de um governo mundial com teoria, com base, com símbolo muito específico. No caso do Brasil, a maçonaria desde 1822, né, é, digamos, a grande obreira que fez o processo da secessão, que comandou aquilo ali, né, e que comandou o Primeiro e o Segundo Império e a República quase como um todo. Eu já fiz programas, já fiz posts mostrando a quantidade de presidentes maçons que nós tivemos no Brasil até os dias atuais. Isso não é uma brincadeira. A partir do momento que o que você acorda dentro da loja com um irmão, você vai fora, dá prosseguimento. Então, internamente, você delibera uma coisa e o irmão, quando vai para o exterior, para o exotérico, não é? Faz concretizar aquilo que foi acordado sigilosamente. Vamos lembrar que o governo do miliciano, os generais entravam e saíam dentro da maçonaria, a maçonaria adquiriu um protagonismo no governo do miliciano de uma forma tão escancarada e tão aberta que, sinceramente, há muito tempo eu não via. Né? Vamos lembrar que aquela deputada, que não pode falar o nome, aquela que saiu armada um tempo atrás, na rua, casou dentro da maçonaria. O Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça, e vários generais estavam presentes no casamento da noiva do bode. Bem, então, aqui é preciso entender o seguinte. Na altura em que esse projeto foi lançado, não existia esquerda. Como nós entendemos hoje, temos o hábito, a direita tem o hábito de dizer que todo o mal do mundo é da esquerda. Não. Aquele projeto não era da esquerda. Né? Em 1822, o PT sequer existia. Então, veja, nós temos uma atuação política e econômica que ultrapassa as fronteiras e está acima das bandeiras políticas. Eles servem-se tanto da direita quanto da esquerda. Bem, então a maçonaria tem um tripé, digamos assim, e ela se movimenta de acordo com esse tripé. Essa República Maçônica Universal, né, ela está perfeitamente delineada, por exemplo, num projeto desenhado pelo Clube de Roma, previsto desde a década de 60. Eu já publiquei esse projeto, em que o planeta está dividido em 10 grandes áreas. O Brasil, por exemplo, pertence à sexta área. Né? As Nações Unidas têm também um projeto, o mesmo projeto do Clube de Roma, da década de 60, também admite claramente a divisão do mundo em 10 macro-regiões. O Brasil e a América Latina inteira e a América Central inteira pertencem à sexta zona.
Eu também já publiquei sobre isso. Tá? Então, essa divisão em grupos regionais, ela foi proposta quando a gente vai ler a Agenda 21, ela está inteiramente desenhada lá. E esse gráfico e o gráfico do Clube de Roma são idênticos. Então, quando você pega o gráfico da Agenda 21, dos 10 grupos regionais, né, e o gráfico do Clube de Roma, você vai ver que ele é igual. Ora, muito bem. Então, nós temos o que significará efetivamente, ou o que significou para a geopolítica mundial, o desmembramento do Estado e da religião. Essa é a pergunta que nos interessa. Qual era a necessidade de haver o desmembramento? Tá claro? Então, nós temos, eu vou aqui trazer uma perspectiva da Igreja Católica Romana, e o que consta no Código de Direito Canônico, segundo a maçonaria. Tá bem? Bem, então eu vou ler aqui. O Código de Direito Canônico de 27 de maio de 1917. Veja, 27 de maio já tinha começado as aparições de Fátima. Né? Ele contém os seguintes cânones relativos à maçonaria. Cânone 684. Os fiéis fugirão das associações secretas, condenadas, sediciosas, suspeitas ou que procuram subtrair-se à legítima vigilância da Igreja. Cânone 2333. Os que dão o seu próprio nome à seita maçônica ou a outras associações do mesmo gênero, que maquinam contra a Igreja ou contra os legítimos poderes civis, incorrem ipso facto na excomunhão simpliciter reservada à sé apostólica. Significa que um cristão não pode ser um católico, não pode ser um maçom. Cânone 2336. Os clérigos que cometerem o delito de que tratamos nos cânones 2334 e 2335 devem ser punidos não somente com as penas estabelecidas nos cânones citados, mas também com a suspensão ou privação do mesmo benefício, ofício, dignidade, pensão ou encargo que possam ter na Igreja. Os religiosos, pois, com a privação do ofício e da voz ativa e passiva, e com outras penas de acordo com suas constituições. Os clérigos e os religiosos que dão o nome à seita maçônica ou a outras associações semelhantes devem, além disso, ser denunciados à Sagrada Congregação do Santo Ofício. Cânone 1399, número 8. São ipso facto proibidos os livros que, tratando das seitas maçônicas ou de outras associações análogas, pretendem provar que, longe de serem perniciosas, elas são úteis à Igreja e à sociedade civil. Percebam que não existe a menor possibilidade, dentro do Código de Direito Canônico da Igreja, a menor, de um cristão romano, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, pertencer à maçonaria. Dos cânones 693, 1065, parágrafo 1 e parágrafo 2, 1240 e 1241, resultam claramente que todo aquele que se inicia na maçonaria incorre, só por este fato, na pena de excomunhão, que é o cânone 2335. Por ter incorrido na excomunhão, todo maçom, item A, deve ser afastado dos sacramentos, ou seja, confirmação, confissão, comunhão, unção dos enfermos, ainda que os peça de boa fé. B. Perde o direito de assistir aos ofícios divinos, como sejam a Santa Missa, a recitação pública do ofício divino, procissões litúrgicas, cerimônias da bênção dos ramos, etc. C. É excluído dos atos eclesiásticos legítimos, pelo que não pode ser padrinho de batismo nem de crisma. Não tem parte nas indulgências, sufrágios
e orações públicos da Igreja. Isso tudo está contido em outros cânones. 795, 2262, 765, 2263, 2259, 2138. O maçom não pode ser admitido validamente nas associações ou irmandades religiosas. Cânone 693. Os fiéis devem ser vivamente desaconselhados de contrair matrimônio com maçons. Cânone 1065. Se após prévia consulta do bispo e garantida a educação católica dos filhos, pode o pároco assistir ao casamento com um maçom. Cânone 1065. O maçom falecido sem sinal de arrependimento deve ser privado da sepultura eclesiástica. Cânone 1240. Deve-se negar aos maçons qualquer missa ezequial, assim como quaisquer ofícios públicos, ofícios fúnebres públicos. Cânone 1241. O Santo Ofício declarou, no dia 20 de abril de 1949, numa resposta ao bispo de Trento, que nada tinha mudado na disciplina do Código de Direito Canônico a respeito da maçonaria. Façamos então uma nova pergunta. Houve alguma mudança? É importante entender isso aqui, sabe por quê? Porque tem muitos católicos dizendo que a Igreja perdoa a maçonaria. Não perdoa nunca. Em 27 de novembro de 1983, entrou em vigor um novo Código de Direito Canônico. O novo código apresenta um cânon relativo à maçonaria, o 1374, que diz o seguinte: quem se inscrever em alguma associação que maquina contra a Igreja, seja punido com justa pena, e quem promover ou dirigir uma dessas associações, seja punido com interdito. No mesmo dia em que entrava em vigor o novo Código de Direito Canônico, o Observatório Romano publicava a seguinte declaração que eu vou ler da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé sobre a maçonaria. Abre aspas. Foi perguntado se mudou o parecer da Igreja a respeito da maçonaria pelo fato de que, no novo Código de Direito Canônico, ela não vem expressamente mencionada como no Código anterior. Essa Sagrada Congregação quer responder que tal circunstância é devida a um critério redacional, seguido também quanto às outras associações igualmente não mencionadas, uma vez que estão compreendidas em categoria mais amplas. Permanece, entretanto, imutável, o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois os seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja, e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. Não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçônicas, com juízo que implique derrogação de quanto foi acima estabelecido. E isto segundo a mente da declaração desta Sagrada Congregação de 17 de fevereiro de 1981. O Sumo Pontífice, João Paulo II, durante a audiência concebida ao subscrito cardeal-prefeito, aprovou a presente declaração, decidida na reunião ordinária desta Sagrada Congregação, e ordenou a sua publicação. Roma, sede da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 26 de novembro de 1983. Por que é muito importante entender esta declaração que a Igreja deu. O Brasil está tomado de seitas evangélicas, pentecostais, pastores, né, que, abraçados com a maçonaria, uma vertente que se diz cristã, né, que são as facções que se dividiram depois da Reforma, essas vertentes abraçadas pela maçonaria e não fazendo o menor segredo da associação entre pastores e maçons, e inclusivamente presidentes da República, candidatos a governadores, candidatos a prefeitos, presidentes de empresa, né, funcionários de estatais, todos eles tirando foto
e falando claramente que eles pertencem à maçonaria, mas são cristãos. Bem, então há que entender que nós estamos diante de cristianismos completamente diferentes. Teoricamente, o objetivo da religião, sobretudo da religião cristã, que é Cristo, que é o Novo Testamento, objetiva a salvação. Esse é o objetivo dos protestantes, dos evangélicos, dos neopentecostais, da maçonaria. Como é que fica essa gente toda que adora Israel, o Messias de Israel, que não é o Messias cristão? Aliás, o Messias de Israel vem exatamente para destruir o Messias cristão e o Messias islâmico. No Islão é diferente. No Islão, Jesus não é destruído. Mas o Messias islâmico é o Mahdi. Jesus é tido como um profeta. Jesus vem, aparece, se revela, mas ele revela e conduz o povo para seguir o Mahdi. Essa é a diferença do Islão. Jesus dentro do Islão e Maria são respeitados. Dentro do judaísmo, não. Não há Maria e não há Jesus e não há Cristo. Ficou claro? Então, que tipo de cristianismo é esse que essa gente da falsa direita está abraçada, do espectro político brasileiro está abraçado dentro dele? É interessante fazer essa reflexão. Vejam, eu me sinto muito à vontade de fazer essa reflexão porque eu estou tratando de história, de filosofia da história. E, sobretudo, porque eu não tenho religião. Eu não sou católico. Não tenho religião nenhuma. Embora eu não seja católico, não é? E exatamente por isso, eu acho muito curioso aquele que se diz cristão, ou qualquer denominação cristã ou católica, trabalhar contra a Igreja Romana e ser a favor de Israel, e ser a favor da maçonaria, e ser a favor do Messias de Israel. Então essas denominações cristãs são cristãs? Como é que fica a história? Nós precisamos de fazer essas perguntas. Né? Por outro lado, nós precisamos de entender por que a igreja publicou. Agora eu vou fazer uma lista de 20 bulas papais contra a maçonaria. Eu já publiquei isso por diversas vezes. Vou publicar novamente. Vou falar novamente o nome delas. A bula de 1738 do Papa Clemente XII. A bula do Papa Bento XIV de 1751. A bula do Papa Pio VII de 1821. A bula do Papa Leão XII de 1826. A bula do Papa Pio VIII de 1830. A bula do Papa Gregório XVI de 1832. A bula do Papa Pio IX de 1846. A bula do Papa Pio IX de 1846. São duas bulas. A bula do Papa Pio IX de 1869. A bula do Papa Pio IX de 1873. Outra bula do Papa Pio IX de 1873. Outra bula do Papa Pio IX de 1876. A bula do Papa Leão XIII de 1882. A bula do Papa Leão XIII de 1887. Outra bula do Papa Leão XIII de 1890. Outra bula do Papa Leão XIII de 1892. Mais outra bula do Papa Leão XIII de 1893. Mais uma de 1894, uma de 1902. Além, o Leão XIII, além das bulas contra a maçonaria, lançou as encíclicas de 1872, 1878, 1884 e 1892. Muito bem. Aqui é preciso apontar
duas declarações importantes, uma de Clemente, 11, e outra dos bispos alemães. Veja bem. Clemente 11. A primeira condenação da maçonaria. É preciso notar que havia decorrido apenas 21 anos quando foi lançada a Grande Loja de Londres em 1717. Portanto, a ordem era pouco conhecida do Vaticano, quando Clemente XII lança. Alguns escritores vão afirmar que o motivo da condenação não era religioso. Ele era um motivo de ordem política. Ora, o padre Ferrer Benimeli, que é um conhecido maçonólogo, garante que essa hipótese é totalmente insustentável do ponto de vista histórico, à luz da documentação vaticana da época. O padre Jesus Hortal, que é teólogo e canonista, muito ligado aos temas do ecumenismo e do diálogo interreligioso da Igreja, nos esclarece que o documento de Clemente XII é algo obscuro na sua redação, mas que o resumo dele, feito na bula Providens Pontificum, promulgada pelo Papa Bento XIV, em 18 de maio de 1751, oferece uma compreensão melhor, porque ali estão enumeradas 6 razões para a condenação. Primeira, é que nas tais sociedades e assembleias secretas estão filiados indistintamente homens de todos os credos. Segundo, daí ser evidente a resultante de um grande perigo para a pureza da religião católica. Segundo, é a obrigação restrita do segredo indevassável pelo qual se oculta tudo que se passa nas assembleias secretas, que é o que eu falei, você decide internamente entre os irmãos e lá fora você vai executar essa decisão. Ninguém sabe o que é. Imagina isso para o plano político. O perigo. Porque, veja, se você tem um plano político tomado pela maçonaria, na verdade, e aqueles políticos, deputados, senadores, etc., vão decidir o futuro do país, não abertamente dentro da Assembleia, mas numa Assembleia secreta, ninguém sabe o que ficou decidido. Então, de que vale o voto? De nada. É uma mesura, é um protocolo, e, na verdade, a coisa é decidida por trás dos bastidores. A terceira é o juramento pelo qual se comprometem a guardar um inviolável segredo, como se fosse permitido a qualquer um apoiar-se numa promessa ou juramento, com o fato de furtar-se a prestar declarações ao legítimo poder. Porque se eles são eleitos, eles têm contas a prestar ao público, e não aceita. Quarto, é que tais sociedades são reconhecidamente contrárias às sanções civis e canônicas. A quinta é que em muitos países as ditas sociedades e as agremiações foram proscritas e eliminadas por leis de princípios seculares. A última, enfim, é que tais sociedades e agremiações são feitas ou compostas por homens prudentes e honestos. Há que se entender o que é esse homem prudente e honesto. Então, essas são as razões apontadas que serviu para o Papa Clemente XIII, em 1738, comminar a pena de excomunhão. E Bento XIV, em 1751, confirmou. Veja, já se passaram 260 anos da condenação de Clemente XII. E a posição da Igreja de Roma não alterou 1 milímetro, nada, com relação à maçonaria e aos católicos que são iniciados na ordem maçônica. Então, além de considerar a maçonaria como uma seita, conforme se constata na Constituição Apostólica Eclesiástica de 1821, o Papa Pio VII, condenando especificamente a Carbonária, que foi aquela associação que assassinou o rei de Portugal. E o José Bonifácio fazia parte da Carbonária. Tá claro? A Carbonária é a alta venda, a venda suprema. Já fiz muito programa lendo inclusivamente o documento da venda suprema e lembrando mais uma vez que foi em razão desse documento da venda suprema que abriu a questão religiosa na época com Dom Pedro II e com o padre Dom Vital, onde Dom Pedro II tomou a posição a favor da maçonaria e contra a igreja e mandou prender e fazer as maiores barbaridades com o padre Vital,
quando ele denuncia o que estava sendo feito. Tá claro? E não sem razão, um dos poderes que ajudou a conspirar contra o Império, o Segundo Império, foi exatamente a Igreja, porque Dom Pedro II era um inimigo figadal da Igreja Católica. Ele era maçom. A maçonaria era o governo dele, era o cerne do governo. Né? Vamos lembrar que durante o primeiro e o Segundo Império, os militares e na República assassinavam a rodo quem tivesse qualquer expectância messiânica do retorno de Cristo ou de uma facção ou de um entendimento sebastianista. Tá? Bem, então, portanto, da reabilitação da ligação entre o trono e o altar. Ora, o Papa Leão XII, na bula de 1825, considerou a maçonaria como uma sociedade que tem como finalidade conspirar contra a Igreja e os legítimos poderes do Estado. E ele estava certo, hein? Então, conforme se lê nos estatutos da CNBB, número 66, produzido pelo padre Jesus Hortal. Então, em 1917, quando foi promulgado o primeiro Código de Direito Canônico, manteve-se a proibição dos católicos se filiarem à maçonaria. A excomunhão lá está muito clara. Aí passou mais 57 anos. E em 74, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé enviou uma carta a algumas conferências episcopais, mantendo a pena do cânon de excomunhão. E é muito importante a declaração dos bispos alemães, publicada em 1980, que conclui pela inconciabilidade da Igreja com a maçonaria. Entre outros motivos, porque a maçonaria admite um conhecimento objetivo de Deus, no sentido pessoal do teísmo. O grande arquiteto do universo é algo neutro, indefinido, aberto a qualquer interpretação. A maçonaria representa ou apresenta aos seus membros uma exigência de totalidade que reclama uma pertença a ela na vida e na morte, o que parece não deixar espaço para a Igreja. Trocando em miúdos, isso aqui quer dizer o seguinte: o Deus da maçonaria, o grande arquiteto, é que é tido como o Deus verdadeiro. Tá claro? E não é o Deus da Santíssima Trindade, né, o Deus Trino, das três pessoas da Trindade, da Igreja Católica Apostólica Romana ou Bizantina. Então, o Deus da maçonaria, o grande arquiteto do universo, entendam isso, não é o Deus da Igreja Romana, da Igreja Católica, aliás. Não é o mesmo. Então, a maçonaria é também uma religião? Percebe? Ora, se ela se propõe a combater a Igreja e a destruir a Igreja por dentro, e ela tem um grande arquiteto, esse grande arquiteto será o substituto do Deus Trino? Então, não foi modificada de nenhum modo a disciplina canônica, ela permanece em vigor e não foi abrogada a excomunhão nem as outras penas canônicas previstas. Tá? Em 26 de 11 de 1983, na véspera da entrada em vigor do novo Código de Direito Canônico, a Congregação para a Doutrina da Fé, agora sob a direção do então cardeal Ratzinger, né, o futuro Papa Bento XVI, que é considerado um teólogo rigoroso, né, ele reafirma: permanece, portanto, imutável o parecer negativo da Igreja a respeito das associações maçônicas, pois seus princípios foram sempre considerados inconciliáveis com a doutrina da Igreja, e por isso permanece proibida a inscrição nelas. Os fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão. O Sumo Pontífice João Paulo II, durante a audiência concedida ao subscrito cardeal prefeito, aprovou a presente declaração e ordenou a sua publicação. Então, veja, é sem sombra de dúvidas impossível para um católico uma dupla fidelidade eclesial e maçônica.
É interessante porque quando nós vamos olhar as igrejas das outras facções cristãs ou católicas, elas não têm o menor problema com a maçonaria. E nem tampouco com o Deus da maçonaria. A linha 5 da CNBB, desde alguns anos, vem realizando, com a presença de bispos e sacerdotes, bem como com um grupo de maçons convidados, reuniões, cujo assunto principal era saber se a doutrina católica era ou não compatível com a doutrina maçônica. Então, depois de muita discussão, que durou anos, os maçons não conseguiram obter nenhuma declaração favorável à maçonaria por parte da igreja. Eles esbarraram sempre nos cânones do Vaticano, que estão em vigor até hoje. A última reunião nesse sentido foi realizada em 13 de outubro de 1997. E o tema foi a conciliabilidade entre maçonaria e igreja católica. Ele foi abandonado e ele foi agendado, né? Então, o simbolismo nos 3 primeiros graus maçônicos, com interpretação católica e interpretação maçônica. Então, veja, como diz o padre Jesus Hortal, maçonaria e igreja católica são simplesmente inconciliáveis. Mas essa inconciliabilidade, que não depende de conjunturas históricas, nem de ações particulares, porque ela é intrínseca à própria natureza de ambas as instituições. Elas têm objetivos distintos. E o objetivo da maçonaria é, um deles, a destruição da igreja. Vamos entender o que significa a destruição da igreja. Hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana é um Estado político religioso. O Vaticano é uma teocracia. Ele é um Estado, portanto é um país, não é? Tanto é que você não pode invadir uma igreja, diplomaticamente falando. É como se fosse uma embaixada. Então o Vaticano é um país e é simultaneamente a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. E enquanto país, dentro do cenário do jogo geopolítico mundial, de fato, entre todas as religiões no Ocidente, a única que tem peso mesmo, para dialogar internacionalmente no cenário geopolítico, é a Igreja Católica Romana. Não tem outra. A bizantina, por exemplo, não tem a penetração no Ocidente que tem a romana. Não tem mesmo. Então, quando você tem um projeto em escala internacional para tirar esse agente, esquece a igreja como religião. Vamos pensar na igreja como Estado, porque o Papa é simultaneamente um chefe de governo, ele é um chefe de Estado, e ele é um chefe religioso. Ele funde os dois mundos. Ele funde o poder temporal e ele funde o poder sacerdotal. Correto? Então, quando você tem um projeto que vai tirar, não é, esse grande agente histórico da interlocução, do diálogo no mundo inteiro, e você tem uma outra linha teoricamente católica, né, ou cristã, que rende loas de uma forma absolutamente aberta ao mercado e não a Deus, que cultua o Antigo Testamento e Israel, como é que ficaria, de fato, as questões da pobreza, as questões do diálogo, as questões da fraternidade, as questões das virtudes, das 3 virtudes teologais e das 4 virtudes cardeais? Como é que fica a questão da fé? Como é que fica a relação interpessoal? Como é que fica a política sem uma visão transcendente da existência? Então, gente, essa linha revolucionária que foi aberta no século XVIII
Você não precisa ser católico. Agora, é preciso que você tenha honestidade intelectual para entender o papel que a igreja desempenha no cenário e no jogo político mundial. Há 2000 anos ela desempenha esse papel. E evidentemente que nós podemos e devemos fazer críticas ao papel. Uma coisa é a crítica que se faz. Outra coisa é trabalhar para a destruição. São coisas completamente distintas, percebe? A maçonaria não faz somente crítica, ela trabalha para a destruição. Eis o ponto. Então, o cristianismo, o comunismo baniu o cristianismo de onde ele ocupava. Mas eu fiz um outro programa em que eu mostrei que os governos de direita, como por exemplo o Dr. Salazar, também baniu a igreja. Desculpe, Dr. Salazar não. O governo de direita de Portugal, antes do Dr. Salazar, também baniu a igreja. Ora, uma coisa é banir, é fechar as igrejas, como a França fez também. Outra coisa é você ter um projeto em que você, cosmopolita, em que você fala que você vai destruir, o seu projeto é destruir a Igreja Católica. São processos distintos. São bonitos de se ver? Não. Né? Claro que não. Agora, há pesos e medidas entre um e outro. Né? Então, a reflexão aqui, quando eu falo da maçonaria, não é para lançar ninguém contra a maçonaria. É para fazer uma reflexão histórica. E aqui eu termino, mais uma vez, dizendo a vocês que é importante, mesmo que você tenha uma religião definida, o que é importante entender é o que está sendo defendido, é a ideia por trás do ato, é a ideia por trás do conceito. Porque as ideias movem pessoas. O que move o mundo são as ideias. As ideias movem as pessoas. E as pessoas movem o mundo. É exatamente assim. Então, da ideia ao gesto, há um caminho. Quando você olha para uma sociedade que fala, não, o nosso objetivo aqui é destruir no sentido de aniquilar, é bombardear, é acabar com isso. Aí você pergunta, por quê? Mesmo que você seja antagonista, é preciso que você entenda o porquê. Qual é a motivação real? Porque também não existe vacância em história, não é? Quando um poder destrói outro poder, aquele que propõe a destruição é porque planeja ocupar o espaço daquele que foi destruído. Não há vacância na história. Nunca houve. Então, o que significará para o mundo, e aqui para o mundo mesmo, se a gente dividir o mundo, né, entre Oriente e Ocidente, não há como negar a grande força da Igreja Católica. Vamos pegar a África, por exemplo, até hoje, base de grandes conflitos. Um dos grandes intermediários de apoio, de socorro, de ajuda humanitária dentro da África é a Igreja Católica. Se você tira a Igreja Católica ali dentro, você sequer dialoga com as autoridades locais dentro da África ou com os poderes transnacionais. Não é a maçonaria. Não são os evangélicos. Não são os judeus. Não é o pessoal do candomblé. Não são os budistas. É a igreja. Ela teve falhas históricas inúmeras. Inúmeras. Meu Deus do céu. A igreja é constituída de homens, não? Então, reitero, me sinto confortável de falar nesses assuntos exatamente porque eu não sou católico.
e na condição de não ser católico, nunca me passou nem por uma célula do meu ser trabalhar para a destruição da Igreja de Roma ou de qualquer religião. É preciso entender o papel das religiões no mundo. O papel delas diante do sagrado, da transcendência, da espiritualidade. É preciso entender o papel da religião, é preciso entender o papel da filosofia e é preciso entender o papel da mística. Sem eles, meus caros ouvintes, o mundo já teria sido destruído há muito tempo. Porque é exatamente a religião, a filosofia, a mística que nos conferem um sentido de eternidade. Os poderes do mundo são os poderes do mundo. Eles são poderes materiais. Eles estão ocupados com dinheiro. Eles estão ocupados com o lucro. Eles estão ocupados com o corpo. Mas o homem é corpo, alma e espírito. Da mesma forma que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ou a trindade hindu, que é Brahma, Shiva, Krishna. Muito bem. Então, o movimento que começou no século XVIII, revolucionário, ele teve repercussões gravíssimas. Gravíssimas. É um movimento de destruição. Do quê? Para colocar o quê no lugar? Percebe? Então, quando eu trago essas questões para vocês, não é para vocês adotarem posição pró a favor, é para vocês refletirem, pensarem. O pensamento é uma coisa muito libertadora. A reflexão. Não é a posição de emissão de juízo, é a reflexão. E, sobretudo, para começar a prestar atenção em alguém, em um político, em um padre, um religioso, que vem, não é? Prestar atenção no que ele fala, no que ele propõe, na ideia que ele traz. Lembrem-se, as ideias movem o mundo. As pessoas são movidas pelas ideias. E as pessoas, de acordo com essas ideias, elas vão ter um comportamento no mundo. Então, no final da ponta, na sociedade operando, nós vamos ter um corpo de ideias que eu não vejo, mas ele se transforma em ato extremamente concreto. Então, a violência, a destruição, a discriminação, o preconceito, a falta de respeito, a falta de amor ao próximo, a desumanidade, são atos concretos baseados em ideias. Tá bem? Preste atenção às ideias. E siga. Obedeça somente a ideia ou as ideias que te fazem referência ao bem, ao bom e ao belo. Concretamente. Concretamente. O indivíduo que fala em nome de Deus ou em nome da sabedoria, ele tem que ter atos condizentes com a bondade divina. E ele tem que ter atos condizentes com a sabedoria divina. Não há como separar esse eixo. Não há como separar o pensamento e o ato. Não há. Não deveria. Tá bem? Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.